Hoje a gente vai estudar a interface do sistema de arquivos. Tudo ele vai abranger tanto o conceito de arquivos, como as principais estruturas de diretório, a semântica de compartilhamento de arquivos e a proteção de arquivos. No final, eu vou deixar disponibilizado um link para fazer um questionário interativo quem tiver interesse. De modo geral, para a maioria dos usuários, o sistema de arquivos ele é o aspecto mais visível de um sistema operacional. Isso porque ele vai dispor de um mecanismo que vai ser utilizado para o armazenamento online e também o acesso a dados e programas do sistema operacional de todos os usuários desse computador. Como é a primeira vez que estamos vendo esse tema, eu achei necessário fazer uma divisão bem clara do que pode ser chamado sistema de arquivos. Primeiro a gente tem a coleção de arquivos e a estrutura de diretório. Basicamente, a coleção de arquivos ocorre quando cada um está armazenando os dados relacionados. A estrutura de diretório, ela vai organizar e vai fornecer as informações sobre todos os arquivos no sistema. E uma terceira parte seria as partições, ou seja, separar grandes coleções de diretórios de forma física e lógica. Quando estudamos esse tema, a gente tem que ter em mente que a quantidade de informação a ser armazenada ela é muito grande. Os dados eles devem ser persistentes, ou seja, eles têm que sobreviver até o término do processo e não serem voláteis. Em relação aos múltiplos processos que acessam a informação, deve ser de forma concorrente. Indo para o aspecto dos arquivos, eu trouxe algumas definições do que seria o arquivo e explicações a respeito. Em geral, um arquivo ele é um tipo de dado abstrato. É definido e implementado pelo sistema operacional. Como os arquivos eles são mapeados pelo sistema operacional em dispositivos físicos, a gente tem que a tarefa principal para o sistema operacional é mapear o conceito de arquivo lógico nos dispositivos de armazenamento físicos. São os armazenamentos físicos, as fitas magnéticas, os discos magnéticos e ópticos, os flash drive e outros. Os dispositivos de armazenamento eles não são voláteis, então o conteúdo ele vai persistir. Um arquivo é, assim, uma coleção nomeada de informações que estão relacionadas entre si e registradas em um armazenamento secundário. É a menor alocação nesse armazenamento, uma sequência de bits, bytes, linhas ou registros. E, dependendo do seu tipo, ela vai possuir uma certa estrutura definida. O conceito de arquivo, ele é bem geral, né? Então, busquei trazer só algumas informações, mas que já são suficientes para dar prosseguimento. Os arquivos, então, eles representam programas e dados. E os dados, eles só poderão ser escritos no armazenamento secundário quando estiverem dentro de um arquivo. Agora eu apresento alguns exemplos de sistemas de arquivos, tanto no Windows como no Unix, no Mac e nas redes, né? A gente tem o New Technology File System, o mais recente Apple File System, no Mac, e o Network File System nas redes. Prosseguindo, em relação aos arquivos, temos que as informações do arquivo elas são definidas pelo seu criador. Então, vão haver várias informações, vários tipos de informações a serem armazenadas no arquivo,
sejam elas programas-fonte, programas-objeto, executáveis, texto, imagens gráficas. Isso vai caracterizar uma certa estrutura, que vai depender do tipo dele. Assim, um arquivo de texto, ele pode ser uma sequência de caracteres organizados em linhas, páginas, por exemplo, e um arquivo-fonte, uma sequência de subrotinas e funções, com instruções executáveis. Um arquivo-objeto, ele é uma sequência de bytes organizados em blocos, que podem ser entendidos pelo linker do sistema. Em relação aos atributos de arquivos, a gente vai ter o nome, o identificador, o tipo, local, tamanho, proteção, hora, data e identificação do usuário. Ou seja, esses são alguns atributos e dependendo do sistema operacional ele pode variar, mas eles vão consistir basicamente nesses que estão elencados. O nome ele vai ser a única informação legível ao ser humano, enquanto que o identificador, por ser uma marca exclusiva, normalmente um número, ele vai identificar o arquivo no sistema de arquivos, e nem sempre é legível. Já o tipo, ele vai ser necessário para admitir a identificação dos diferentes tipos. O local é um ponteiro para um dispositivo, ou seja, um local do arquivo nesse dispositivo também. Já o tamanho, que pode ser em bytes, palavras, blocos, ele vai mostrar o tamanho atual e também pode apresentar o tamanho máximo permitido. Quanto à proteção, a gente pode caracterizar como informações de controle de acesso, ou seja, quem que vai fazer a leitura, quem vai fazer a escrita, a execução, como vai se dar esse compartilhamento, né? Quanto à hora e a data, identificação do usuário, essas informações geralmente são mantidas para proteção, segurança e também a monitoração de uso. Assim, pode-se saber quando foi criado, quando foi a última modificação, o último uso sobre esse arquivo. Todas essas informações sobre o arquivo elas são mantidas na estrutura de diretório. Esse, em geral, reside no seu armazenamento secundário. A entrada do diretório ela vai consistir no nome do arquivo e seu identificador exclusivo. Ou seja, esse identificador exclusivo que vai localizar os outros atributos do arquivo. Ok, prosseguindo, a gente tem as operações de arquivo. As operações de arquivo, elas são as seguintes. Como um arquivo é um tipo de dado abstrato, a gente vai examinar o que o sistema operacional vai fazer para realizar algumas operações básicas que vão desencadear em outras operações semelhantes também. O sistema operacional ele pode oferecer chamadas de sistema, tanto para criação, como para escrita, leitura, reposicionamento, exclusão e truncamento de arquivos. São basicamente essas 6 operações e com elas é possível realizar outras também. Quando a gente fala sobre a criação de um arquivo, basicamente são necessárias 2 etapas para essa criação de arquivo. A primeira delas é encontrar um espaço disponível, um espaço de sistema de arquivos para colocar esse arquivo. A alocação do espaço deverá ser considerada e, em segundo, uma entrada para um novo arquivo
precisa ser feita no diretório. Essa entrada de diretório ela vai registrar tanto o nome do arquivo quanto o seu local no sistema de arquivos, além de outras informações que vierem a ser necessárias para o sistema operacional. A leitura de um arquivo ela vai se dar com uma chamada de sistema que vai especificar o nome desse arquivo e localizar onde na memória o próximo bloco do arquivo vai ter que ser colocado. Teremos a necessidade de fazer uma pesquisa no diretório, nesse caso, para buscar a entrada associada. E isso, o sistema vai precisar manter um ponteiro de leitura, onde a próxima leitura do local vai ocorrer. Com o término, esse ponteiro de leitura ele vai ser atualizado. As operações de leitura e escrita, elas vão basicamente usar o mesmo ponteiro, a fim de economizar espaço e diminuir a complexidade do sistema. No reposicionamento dentro de um arquivo, destaque se dá que a operação de arquivo também é conhecida como busca. Se pode observar nessas várias operações de arquivo é que ocorrem frequentes pesquisas no diretório. Essa constante pesquisa, ela tem que ser evitada para que seja economizado, como dito anteriormente, o espaço. Para evitar essa pesquisa constante, os sistemas eles vão exigir o uso de uma chamada de sistema open, antes que o arquivo ele seja utilizado de forma ativa pela primeira vez. Também será mantida uma tabela que vai ser chamada de tabela de arquivos abertos. E essa tabela de arquivos abertos, ela vai ter as informações de todos os arquivos que estão abertos no momento e, em alguns casos, eles abrem um arquivo implicitamente quando é feita a primeira referência ao arquivo. A chamada de sistema open, ela geralmente costuma retornar um ponteiro para a entrada na tabela de arquivos abertos. E, em geral, o sistema operacional ele vai utilizar dois níveis de tabelas internas, tanto a tabela para o processo, como a tabela para todo o sistema. Então, a gente vai ter um índice e vai ter um contador. O contador, normalmente chamado de contador de abertura, ele vai estar associado a cada arquivo para indicar quantos processos que abriram o arquivo. Cada close, do open e close, ele vai diminuir esse contador, e quando o contador de abertura ele chegar a zero, o arquivo não vai estar mais em uso. Então, consequentemente, essa entrada de arquivo ela vai ser removida da tabela de arquivos abertos e seu processo vai ser finalizado. O contador de abertura ele vai acompanhar a quantidade de aberturas e fechamento e vai atingir o zero no último fechamento, removendo a entrada. Quanto aos direitos de acesso, temos que cada processo que vai abrir um arquivo em um modo de acesso, ele vai permitir que a informação seja armazenada numa tabela por processo. E o sistema operacional, ele vai permitir ou negar requisições de entrada e saída subsequentes a depender dessa tabela. No que tange os locks de arquivos, tem sistemas operacionais que oferecem uma facilidade para efetuar o lock de arquivo aberto. Nesses casos, é permitido que um processo ele restrinja o acesso a um arquivo ou impeça que outros processos acessem ele. Quanto aos tipos de arquivos, temos que considerar que o sistema operacional ele tem que reconhecer e aceitar os tipos de arquivos que foram projetados para esse sistema de arquivos. Se ele reconhece,
ele vai poder operar de maneira razoável. Agora, quando ocorre um erro, isso não ocorrerá. Assim, uma técnica comum para implementar os tipos de arquivos é incluir o tipo como uma parte do nome do arquivo. Por exemplo, um nome dado ao arquivo, com um ponto, caractere de ponto, seguido do tipo de extensão. Esse tipo de extensão ele vai indicar o tipo de arquivo e, consequentemente, as operações que poderão ser feitas nesse arquivo. Por exemplo, no caso dos assemblers, o arquivo fonte teria que ter a extensão ASM. Aqui eu elenquei alguns tipos comuns no Microsoft: arquivos executáveis, código-fonte, texto, para impressão ou exibição. Tem vários outros, mas aqui é só alguns exemplos e extensões. Quanto à estrutura de arquivo, a gente tem que os tipos de arquivos também podem ser usados para indicar a estrutura interna do arquivo. Quanto à estrutura do arquivo, é pouco provável que o tamanho do registro físico vá combinar exatamente com o registro lógico, ou seja, com o tamanho do registro lógico almejado. Como os registros lógicos podem até mesmo variar no tamanho, uma solução comum para esse problema seria o empacotamento dos diversos registros lógicos nos blocos físicos. Como o arquivo pode ser considerado uma sequência de blocos, as funções básicas da entrada e saída operam em termos de blocos. Assim, a conversão de registros lógicos para os blocos físicos também é um problema a ser solucionado de forma simples. O desperdício que acontece em manter tudo em unidade de bloco em vez de bytes é o que a gente chama de fragmentação interna. Assim, quanto maior o tamanho do bloco, maior a fragmentação interna. Prosseguindo para os métodos de acesso, ressaltando que os arquivos armazenam informações, temos que essas informações elas vão ser acessadas e lidas para a memória do computador. E como se dá esse acesso? É sequencial, direto ou outros. A gente vai focar basicamente em falar do sequencial e do direto, porque foi determinado, no nosso caso do estudo, mais importante do que outros. Então, a escolha do método de acesso correto para determinada aplicação, ela é uma questão de projeto muito importante. Quando tratamos do acesso sequencial, ele é considerado o mais simples e comum. As informações, elas são processadas em ordem, como por exemplo no caso dos editores e compiladores, está baseado em um modelo de fita de arquivo, ou seja, a gente tem um, arquivo que ele pode ser retornado para o início e pode ser capaz de ir para os registros de frente e atrás. Ele funciona tanto em dispositivos de acesso sequencial quanto de acesso aleatório. Em relação ao acesso direto ou relativo, a gente tem a diferença na forma como é feita esse imediato acesso, ou seja, no caso do acesso direto ou relativo, por ser baseado em modelo de disco de um arquivo, há uma sequência numerada de blocos ou registros no arquivo.
Então, a leitura escrita, ela pode se dar em qualquer ordem sem restrições. Sem restrições. Eu posso ir do bloco 1, eu posso ir da leitura do bloco 1 para a leitura do bloco 17 e escrever no bloco 53. Geralmente, são utilizados para acessar de forma imediata grandes quantidades de informação, como banco de dados. Assim, se no acesso sequencial a gente tinha a leitura escrita dos próximos, no acesso direto temos, por exemplo, N, o número do bloco, leia N e escreva N. Para o acesso direto, para o método de acesso direto, as operações do arquivo elas vão precisar ser modificadas porque vai ser necessária a inclusão do número do bloco como um parâmetro. Então, como dito anteriormente, se antes tínhamos o leia próximo, escreva próximo, a alternativa seria, se quiser manter o leia próximo, escreva próximo, como no acesso sequencial, acrescentar uma operação de posicione um arquivo para um N, o N sendo o número do bloco, e depois efetuar uma leia N para posicionar para N e depois ler o próximo. Geralmente, o número do bloco que é fornecido pelo usuário ao sistema operacional é o número de bloco relativo. Esse número de bloco relativo ele vai permitir que o sistema operacional ele faça a decisão onde o arquivo deve ser colocado. Isso será discutido mais à frente num problema de alocação, né? No nosso caso, nesse capítulo de estudo. E ele vai ajudar com que se evite que o usuário acabe acessando partes de arquivos que não façam parte do seu. Como um arquivo ele é composto de registros lógicos de tamanho fixo, a gente tem outros métodos de acesso que podem ser montados em cima de um método de acesso direto. Geralmente, esses métodos eles vão envolver uma construção de um índice para o arquivo. E esse índice vai conter ponteiros para vários blocos. Assim, para encontrar um registro no arquivo, seria feita a pesquisa do índice com um ponteiro para acessar o arquivo de forma direta e assim encontrar o registro desejado. Como em arquivos grandes, o próprio arquivo de índice pode vir a se tornar muito grande na memória, uma solução é a criação de um índice para um arquivo de índices. Assim, um arquivo de índice considerado primário, ele teria os ponteiros para os arquivos de índice secundários, que nesse caso iriam apontar para os itens de dados reais. Quanto às principais estruturas de diretório, temos que os sistemas de arquivo dos computadores eles podem ser muito extensos. E por isso, armazenam milhões de arquivos e informações. A fim de gerenciar todos esses dados, é imprescindível que sejam organizados. Essa organização, que se dá na estrutura de diretório, ela pode ser dividida em uma ou mais partições, também denominadas mini-discos ou volumes, sendo que essa partição é uma estrutura de nível que é inferior em que os arquivos e diretórios residem, e pode ser considerada discos virtuais. Cada partição ela vai conter as informações sobre os arquivos. No caso, temos um diretório de dispositivo ou sumário do volume, em que essas informações são mantidas em entradas. O diretório do dispositivo, também conhecido como diretório, ele vai registrar as informações, aquelas que elencamos anteriormente como nome, local, tipo, e ela pode ser vista, esse diretório, como uma tabela de símbolos, fazendo a tradução
das entradas de diretório. Ao considerar essa estrutura de diretório em particular, a gente pode ter em mente que algumas operações devem ser realizadas. Antes, temos uma ilustração aqui de como se daria essa divisão do diretório com seus respectivos arquivos. As operações que poderiam ser realizadas são seguintes: procurar um arquivo, criar um arquivo, excluir um arquivo, listar um diretório, renomear um arquivo e atravessar todo o sistema de arquivos, né? A exclusão do arquivo, ela se dá quando um arquivo não é mais necessário. Então, queremos removê-lo do diretório. Quando buscamos atravessar o sistema de arquivos, acessar cada diretório e cada arquivo dentro de uma estrutura de diretório é uma coisa que podemos querer fazer. Nesse caso, por questão de confiabilidade, busca-se salvar todo o conteúdo e a estrutura do sistema em intervalos regulares. Isso se daria por meio de uma cópia em uma fita magnética, conhecida como cópia de backup, né? Para o caso de uma falha no sistema. Então, quando um arquivo ele não estiver mais em uso, ele pode vir a ser copiado para essa fita e liberar o espaço que esse arquivo estaria utilizando para outros. Os esquemas mais comuns na definição da estrutura lógica de um diretório são o diretório de único nível, o diretório de 2 níveis, o diretório estruturado em árvore, o de grafo acíclico e basicamente esses, né? A partir de agora a gente vai, de forma resumida, apresentar cada um desses diretórios. O diretório de um único nível ele é o mais simples, mais simplificado, e todos os arquivos estão contidos no mesmo diretório. Portanto, a gente observa limitações significativas, ou seja, quando há mais de um usuário, o número de arquivos aumenta. Ficará difícil, então, se lembrar de todos os nomes de arquivos no diretório de único nível. No diretório de 2 níveis, diferentes usuários eles podem ter arquivos com o mesmo nome, desde que todos os nomes de arquivo dentro de cada diretório de arquivo do usuário seja exclusivo. Cada usuário ele vai possuir seu diretório de arquivos do usuário. E o diretório de arquivos mestre ele vai ser indexado pelo nome do usuário ou seu número de conta, a fim de que a entrada aponte para o respectivo diretório de arquivo desse usuário. A representação seguinte busca mostrar como isso se daria do diretório de arquivos mestres, o diretório de arquivos dos usuários. E apesar da estrutura do diretório de 2 níveis solucionar o problema da colisão de nomes, ainda é possível observar algumas desvantagens, como o caso do isolamento dos usuários. O isolamento dos usuários ele é uma vantagem quando se busca a independência entre eles, porém, uma desvantagem quando esses usuários buscam cooperar. De uma forma geral, um diretório de 2 níveis, ele pode ser imaginado como uma árvore de altura 2. Árvore invertida de altura 2. Prosseguindo os diretórios estruturados em árvore,
temos que essa estrutura de diretório é a mais comum. Os usuários eles poderão acessar tanto os seus arquivos quanto dos outros usuários. E como ela possui um diretório raiz, o caminho do arquivo no sistema ele vai ter um nome de caminho exclusivo. O nome de caminho ele pode ser absoluto ou relativo. Absoluto quando ele começar na raiz e seguir até o arquivo especificado. Relativo quando define um caminho a partir do diretório de trabalho, o atual. Assim, se o caminho absoluto é a raiz A e prossegue em um caminho exclusivo, B, C e D, o caminho relativo, por se tratar a partir do diretório atual, seria C e D, C barra D. Diretórios em grafo acíclico, ou seja, um grafo sem ciclos, vai ser o que a gente chama de uma generalização natural do esquema de diretório apresentado anteriormente, o de árvore. Assim, ele vai ser mais flexível, porém complexo, que uma árvore simples. No diretório de grafo acíclico, a gente tem um subdiretório comum compartilhado, e esse diretório compartilhado ele vai existir no sistema de arquivo dos locais de forma simultânea. O compartilhamento ele é diferente de uma cópia de arquivo. Isso porque com duas cópias, cada programador ele poderá ver a sua cópia em vez do original. Mas a partir do momento em que houver alterações no arquivo, essas mudanças não serão disponibilizadas para outra cópia. Com o arquivo compartilhado, temos somente um arquivo real. Assim, qualquer mudança realizada por uma pessoa, ela vai ser visível imediatamente para outra. E o compartilhamento ele é de grande importância para os subdiretórios, porque a partir do momento em que o novo arquivo for criado para uma pessoa, será automática a disposição para os subdiretórios compartilhados. Estamos diante de uma equipe em que todos estão trabalhando a um fim comum, todos os arquivos que querem compartilhar serão colocados em um diretório. O problema com o uso da estrutura de um grafo acíclico é garantir que não haverá ciclos. A principal vantagem dele é relativa à simplicidade dos algoritmos para atravessar o gráfico e determinar quando não existem mais referências a um arquivo. Ou seja, quando existem ciclos, a contagem dessa referência ela pode ser diferente de zero, mesmo quando não for possível fazer referência a certo diretório ou arquivo. Nesses casos, é necessário o esquema da coleta de lixo. Esse esquema de coleta de lixo, o Garbage Collection, ele vai determinar quando a última referência for excluída e o espaço em disco ser realocado. Feita essa travessia do sistema de arquivos inteiro e marcando tudo que pode ser acessado, será feita uma coleta de tudo que não está marcado na lista de espaço livre. Ressaltamos que a coleta de lixo para um sistema de arquivos baseado em disco ela é muito demorada e, por isso, geralmente não é experimentada. Ou seja, a coleta de lixo ela só vai ser necessária por causa dos possíveis ciclos do grafo. Assim, mais uma vez, a estrutura com o grafo acíclico ela é muito mais fácil de trabalhar, visto que, sendo evitados ciclos, nenhum custo adicional é contraído. Quanto à montagem de sistema de arquivos, o sistema de arquivos ele precisa ser montado antes de estar disponível para os processos no sistema. Ou seja, a montagem ela é simples, mas ela precisa ocorrer
de forma que o nome do dispositivo e o ponto de montagem, na maioria das vezes se dá em um diretório vazio, vai ser recebido pelo sistema operacional. Feita a verificação de um sistema de arquivos válidos, o sistema de arquivos ele vai ser montado no ponto de montagem especificado. Esse ponto de montagem é o local dentro da estrutura de arquivos onde o sistema de arquivos deve ser anexado. O compartilhamento de arquivos, quando múltiplos usuários eles têm a permissão para compartilhar arquivos, o maior desafio é estender o compartilhamento para múltiplos sistemas de arquivos, incluídos os sistemas de arquivos remotos. Ou seja, quando há múltiplos usuários, várias questões se tornam importantes, tanto a de compartilhamento como a nomeação e a proteção destes. A maioria dos sistemas evoluiu e utiliza os conceitos de proprietário e grupo de arquivo ou diretório. O proprietário seria basicamente o usuário, que pode alterar os atributos e conceder o acesso, e que de certa forma teria mais controle sobre o arquivo ou diretório. O grupo de um arquivo ele é usado para definir um subconjunto de determinados usuários que teriam o compartilhamento do acesso ao arquivo. Vários sistemas implementam os atributos de proprietário, ou usuário, a partir do gerenciamento de uma lista de nomes de usuário e identificadores de usuário. São chamados User IDs, e esse ID de usuário ele vai estar associado a todos os processos e as threads do usuário. Também pode ser considerado um ID de segurança, no caso no Windows, e esses IDs eles são exclusivos pelo usuário. Há um certo estágio de autenticação que determina se o ID do usuário é apropriado ou não. Os identificadores de grupo são aqueles em que cada usuário pode estar em um ou mais grupos, na qual, a depender das decisões do projeto do sistema, estarão incluídos. Também em cada processo e threads associadas. Como o ID de proprietário e o ID de grupo, certo arquivo ou diretório são armazenados com os outros atributos do arquivo, a solicitação para uma operação sobre um arquivo será feita a partir de um ID de usuário a ser comparado com o atributo do proprietário, determinando se o requisitante é ou não proprietário. De forma similar, no caso do ID de grupo, haverá também uma comparação, ou seja, o resultado ele vai indicar se a permissão, a operação solicitada é de concessão ou recusa. No que tange o compartilhamento de arquivos nos sistemas de arquivos remotos, temos que basicamente com o surgimento das redes, a comunicação se tornou mais possível, se tornou um recurso a ser utilizado no mundo todo. Assim, os métodos de compartilhamento de arquivos sofreram mudanças. O método implementado que envolve a transferência manual de arquivos entre as máquinas por meio de programas é o FTP. Um outro método que utiliza um sistema de arquivos distribuído apresenta diretórios remotos que são visíveis a partir de uma máquina local. E o método World Wide Web é uma reversão, no caso, para o FTP, já que é feito um embrulho para transferir esses arquivos.
O maior desafio é basicamente a questão de confiabilidade, segurança e desempenho. Isso porque, como iremos ver mais à frente, tem a ver com a questão da proteção de arquivos. No modelo cliente-servidor, a gente tem que a máquina seria a máquina contendo os arquivos seria considerada o servidor, e aquela que busca o acesso a eles é o cliente. É bastante comum o relacionamento cliente-servidor em máquinas em rede. Os arquivos eles são especificados em nível de partição ou subdiretório, e o servidor ele pode atender vários clientes, assim como um cliente pode usar vários servidores. No caso do Unix e seu sistema de arquivos de rede, a autenticação ela vai se dar por meio de informações da rede do cliente, como padrão. E, de certa forma, o servidor ele vai precisar confiar que o cliente apresentará o ID de usuário correto. Esses protocolos eles permitem que haja um relacionamento de muitos para muitos, e, assim, muitos servidores podem oferecer arquivos a muitos clientes. No caso do sistema de informação distribuídos, também conhecidos como serviços de nomes distribuídos, estes foram criados para oferecer um acesso unificado àquelas informações que são necessárias à computação remota. Temos o sistema de nomes de domínio, também o serviço de informações de rede e outros. Quanto aos modos de falha, os sistemas de arquivo locais eles podem falhar por vários motivos, mas a partir do momento que surgem os sistemas de arquivos remotos, é possível observar mais ainda modos de falha, no que tange a complexidade do sistema de redes e as interações que são exigidas. Assim, se os sistemas de arquivos locais eles podiam falhar por questões de falha de disco, de alteração de estrutura de diretório, informações de gerenciamento de disco, os metadados, ou alguma falha no cabo ou no adaptador do host, a falha do usuário também poderia fazer com que houvesse a perda dos arquivos e até mesmo a exclusão de diretórios inteiros. Os sistemas de arquivos remotos, eles têm uma grande complexidade no sistema de redes e interações entre as máquinas remotas. Isso ocasiona ainda mais problemas, já que pode interferir na operação dos sistemas de arquivos. Pode ocorrer interrupção da rede, falha de hardware, uma má configuração e até mesmo problemas na implementação da rede. Qualquer falha isolada, ela pode interromper o fluxo de comandos. Quanto à semântica no compartilhamento de arquivos, temos que a semântica de consistência ela vai representar um critério muito importante na avaliação do sistema de arquivos, de forma que vai especificar como os diferentes usuários de um sistema acessam um arquivo que é compartilhado de forma simultânea. Essa semântica ela vai ser implementada como código com um sistema de arquivos. A série de acessos que ocorre entre as operações open e close é uma seção de arquivo. E, para tanto, temos sistemas de arquivos no Unix que utilizam uma semântica de consistência, em que as escritas em um arquivo aberto por determinado usuário vão estar visíveis imediatamente a todos os outros que têm esse arquivo aberto ao mesmo tempo. E um modo de compartilhamento que irá tornar possível ao usuário fazer o compartilhamento do ponteiro do local atual no arquivo. Quando esse ponteiro ele for avançando,
haverá usuários que estão compartilhando afetados. Um arquivo, ele vai ter uma imagem que será considerada única, intercalando entre todos os acessos, independente da sua origem. No entanto, essa disputa por essa imagem única, ela pode causar atrasos nos processos dos usuários envolvidos. Quando a gente trata da semântica da sessão, se utiliza a seguinte semântica de consistência, ou seja, as escritas em um arquivo aberto, elas são feitas por um usuário e não estão visíveis aos outros usuários que possuem o mesmo arquivo aberto. Assim, quando ele é fechado, as mudanças feitas a ele só serão visíveis em sessões que ocorrerem mais tarde. Com essa semântica, é possível haver várias imagens diferentes ao mesmo tempo. Logo, os usuários eles terão uma permissão de realizar esses acessos simultâneos em sua imagem do arquivo, sem observar um atraso em relação ao anterior. E quase nenhuma restrição ela vai ser imposta em acessos por escalonamento. A semântica de arquivos compartilhados e imutáveis, ela ocorre quando um arquivo ele é declarado como compartilhado por seu criador. E por não poder ser modificado, ele possui duas propriedades que vão ser consideradas fundamentais. O nome não pode ser reutilizado e o conteúdo não pode ser alterado, ou seja, ele é fixo. A implementação dessa semântica dos imutáveis no sistema distribuído, ela vai ser simples devido ao seu compartilhamento, que é feito de somente leitura. Sobre a proteção de arquivos, inicialmente é necessário fazer uma distinção entre o que seria a confiabilidade e a proteção. A confiabilidade seria uma proteção contra certos danos físicos, ou seja, quando informações são armazenadas em um sistema de computador, queremos mantê-las protegidas contra possíveis danos no mundo físico. Isso se daria através da confiabilidade. A proteção seria o acesso impróprio. Assim, a confiança ela pode ser fornecida através de cópias duplicadas de arquivos, através de backups que poderiam prevenir um dano ocasionado pela destruição do seu arquivo. Ou seja, bastaria que houvesse uma cópia duplicada diante de problemas de hardware, falhas de cabeça de leitor escrito, sujeira, vandalismo. No caso da proteção, estamos abrangendo a questão dos tipos de acesso, controle de acesso e outras técnicas. Quanto à proteção do acesso impróprio, nos tipos de acesso, temos que os mecanismos de proteção, eles permitem um acesso controlado, de forma a limitar os tipos de acesso a depender, por exemplo, do usuário. Operações como a leitura, escrita e outras poderiam ser controladas. Por exemplo, temos a cópia de um arquivo que pode ser implementada por uma sequência de operações de escrita. Nesse caso, de escrita e de leitura. Nesse caso, um certo usuário que teria o acesso para a leitura, ele também poderia fazer o arquivo ser copiado e impresso. E um que tem acesso à escrita,
Também poderia fazer a exclusão. A depender da aplicação desejada, vai ser possível observar que cada mecanismo de proteção vai possuir vantagens e desvantagens. Dependendo da situação, se é um computador pequeno, se é de uma grande corporação, se é usado para pesquisa, para operações pessoais, o tratamento da proteção será diferenciado. Sobre os controles de acesso, a técnica mais comum é tornar o acesso dependente da identidade do usuário. Assim, uma lista de controle de acesso seria necessária para especificar os nomes de usuário e os acessos permitidos a cada um deles. Os tipos de acesso que cada um dos usuários dessa lista poderiam realizar. No controle de acesso, para condensar o tamanho da lista, temos uma classificação de 3 usuários: o proprietário, que seria o criador, o grupo, que seria o conjunto de usuários a compartilhar o arquivo, e o universo, todos os usuários restantes do universo. A técnica mais comum observada é a combinação tanto da lista de controle de acesso quanto as 3 classificações de usuários. No sistema Unix, o tratamento de proteção de diretório ele vai se dar de maneira semelhante à proteção de arquivo. Assim, podemos prosseguir e apresentar uma outra técnica de proteção, que é a associação de uma senha de acesso para cada arquivo. Os de proteção, eles precisam ser encaixados, principalmente porque, com sistemas colocados em redes, onde o compartilhamento de arquivos e a comunicação são necessários, a proteção é de extrema importância. Quando a gente trata de uma estrutura de diretório multinível, é necessário proteger não só os arquivos individuais, também há que se considerar coleções de arquivos em subdiretórios e mecanismos de proteção para eles.